Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta quinta-feira, dia 11/9, os futuros da soja encerraram o dia com ganhos, em um movimento de recuperação após as recentes quedas. Isso porque os agentes acabam buscando um posicionamento de suas carteiras nas expectativas do relatório de oferta e demanda global do WASDE, que será divulgado nesta sexta-feira, para a qual as apostas são de redução nos números de produção americano e também trazendo redução nos estoques de passagem americano e talvez global. Além disso, o recuo do dólar internacional acaba auxiliando nos ganhos da oleaginosa. Um fator que não foi assim tão positivo para os preços foi a queda do petróleo de 1,79%, pressionado por sinais de enfraquecimento da demanda americana e pelo aumento das produções, com excesso de oferta global após o relatório projetar crescimento mais acelerado da produção. Outro ponto, a decisão da OPEP+, de elevar os volumes a partir de outubro e o salto nas exportações sauditas para a China acabam reforçando esse viés baixista do petróleo. Com isso, o mercado variou de menos 3 a 10 cents de alta. O fechamento ficou na casa dos 8 cents positivos. Novembro a 1033,50 e o janeiro a 1052,50. Para o milho, os futuros encerraram o dia em alta, recuperando também parte das recentes quedas no mercado, enquanto os sinais de demanda pelo produto americano auxiliam na sustentação dos quadros em Chicago, assim como a desvalorização do dólar internacional, que favorece a competitividade do produto americano. Além disso, os investidores também buscam posicionar suas carteiras para o relatório de amanhã do WASDE, na qual as expectativas apontam tanto para estoques de passagem global ligeiramente maior que o anteriormente previsto pelo USDA, enquanto projeta-se uma safra menor e também redução nos estoques americanos. Esse cenário trouxe para o milho uma alta equivalente a 0,6, 0,7%, 3 cents de alta. O dezembro fechando a 419,75 e o março a 437,25. Na contramão de Chicago, a B3 com queda de 0,2%, com novembro fechando abaixo da casa dos 68, R$ 67,94. Outro número que foi quebrado foi a barreira dos R$ 71 para o janeiro, fechando a R$ 70,94. Quedas essa na casa de 0,2 a 0,4%. Isso principalmente ligado à queda do dólar no Brasil. E antes de falar em prêmios, vamos falar sobre a expectativa do relatório do WASDE. Para a safra 24/25, o único número aguardado de uma maior relevância é em relação à safra de milho no Brasil, que no último relatório era de 132 milhões e o mercado aguarda por números próximos dos 135 milhões. Com relação aos demais números, pouca relevância aguardada pelo mercado. Mas falando da safra 25/26, o mercado projeta um aumento nos estoques mundiais de milho na casa de 3 milhões de toneladas, enquanto nos estoques americanos deve cair em torno de 1,5 milhão de toneladas. E falando da produção de milho, o mercado aguarda por redução do número de produção americana, que foi divulgado em 425,26 milhões de toneladas no último relatório, para algo muito próximo de 419,400 mil toneladas, ou seja, quase 6 milhões a menos no mercado. Já com relação à soja, em números absolutos, as variações são pequenas, 400 mil toneladas a menos nos estoques americanos e 400 mil toneladas a menos também na produção. Os demais números praticamente inalterados em relação ao relatório de agosto. E com relação aos prêmios de soja, queda de 5 cents, mas com o mercado aí trabalhando ainda nessa casa entre os 170 e 180.
ele aí nos últimos dias de setembro, acabou encontrando um certo equilíbrio nesse patamar. E falando de dólar, que caiu por aqui, mas acompanhando o movimento internacional, com a expectativa do corte de juros americanos cada vez mais perto. Então, o movimento de queda no dólar internacional trouxe para o Brasil uma queda em torno de 0,3%. O fechamento fechou a 5,3878 por uma variação de 5,3738 e 5,4253. E assim, encerramos os destaques dessa sessão. Soja e milho tiveram uma certa recuperação, com o mercado fazendo compras técnicas devido às quedas dos últimos dias. Além disso, o mercado também aproveitou para se posicionar suas carteiras para o relatório de sexta-feira, que será divulgado às 13 horas de Brasil. Já o dólar também caiu, principalmente pelo fator externo, já que a corte de juros americanos está cada vez mais próximo de acontecer. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.